Nós estamos aqui hoje com o professor Dr. Ricardo Abramovay, um grande amigo, importante intelectual desse país. Foi diretor da faculdade que eu me graduei, da Faculdade de Economia e Administração da USP, apesar da sua origem na filosofia, na sociologia. E ele vem desenvolvendo trabalhos extremamente importantes para a gente refletir sobre essa agenda contemporânea de imensos desafios que temos pela frente. Queria agradecer a sua presença, Ricardo. Eu começaria essa nossa conversa dialogando um pouco sobre um tema que você tem explorado e tem pouca gente no Brasil trabalhando com mais profundidade, que é esse novo paradigma tecnológico, para muitos essa indústria 4.0, que vem impulsionada pela internet das coisas, pela biotecnologia, pela engenharia genética, pelos novos materiais e pela inteligência artificial, que vai se apresentando como uma mudança de paradigma muito importante nas relações sociais, no mercado de trabalho, no trabalho intelectual, enfim, todas as dimensões da vida, ela deverá ter uma incidência decisiva. Quer dizer, a depender de como a humanidade vai trabalhar com esse novo paradigma, com a capacidade de transformação que ele traz, talvez dependa muita coisa do nosso futuro como sociedade, né? E a gente tem sido capaz de grandes avanços tecnológicos e pouca reflexão sobre como introduzir para melhorar a qualidade de vida, a sustentabilidade, relações sociais, preservar o planeta, enfim. Acho que os riscos são imensos e algumas importantes possibilidades se abrem. Então, eu gostaria que você explorasse um pouco essa questão do novo paradigma, a inteligência artificial e essa agenda. O que essa agenda traz de reflexão estrutural? Luiz, alegria estar aqui com você e com seus ouvintes. Quando a revolução digital emergiu, e sobretudo quando a internet começou a se generalizar, havia entre os engenheiros, as pessoas voltadas a montar os programas, e sobretudo entre diversos pesquisadores intelectuais que escreviam sobre o tema, uma esperança fantástica. Por quê? Porque a internet, ela é o mais importante bem público criado pela inteligência humana até hoje. Talvez ela só seja comparável às cidades, mas as cidades você não pode dizer que elas foram criadas, as cidades emergiram como fenômeno. A internet também é um fenômeno emergente, mas a internet foi criada, foi inventada. E note, ela foi inventada como um sistema aberto. A rede mundial de computadores é uma invenção feita num laboratório da Suíça, o CERN, que é um laboratório de tecnologia super importante, por um cidadão britânico chamado Tim Berners-Lee, que poderia ter patenteado a invenção. Ele poderia dizer, eu inventei, eu faço a patente, não. Mas ele difundiu a internet para que ela fosse um bem aberto e de livre acesso. Então, intelectuais do porte de Manuel Castells, Yochai Benkler e tantos outros viram, sobretudo na primeira década do milênio, a internet como um elemento que ia promover a emancipação social de uma forma completamente inédita. Por que isso? Porque até então, quando a gente pensava profundamente em emancipação social, a nossa tendência era pensar na necessidade de que o Estado tomasse conta do processo produtivo, que as empresas passassem a pertencer ao Estado, se regessem por uma lógica que não seria a lógica do lucro, e com isso você teria distribuição de renda, justiça, etc. Esse modelo em que emancipação social significa nacionalização de empresas nas mãos do Estado, foi sepultado definitivamente com a queda do Muro de Berlim. E entre a queda do Muro de Berlim e o início da internet, a gente ficou num vazio político e intelectual em termos de propostas estratégicas imenso.
Quando surge a internet, parecia que estava surgindo a possibilidade de nós juntarmos eficiência e distribuição. Você que é economista sabe que os economistas aprendem a pensar quando eles pensam em distribuição e eficiência, como se essas duas coisas fossem um trade-off, um dilema. Ou você tem eficiência ou você tem distribuição. A internet permite que sistemas distribuídos, por exemplo, na energia, sejam altamente eficientes, que a comunicação direta entre as pessoas, sem passar pela mediação dos grandes órgãos de imprensa, possa ser eficiente. Então, essa junção entre eficiência e distribuição parecia dar à internet a condição de ser um fator muito importante de emancipação, e vários movimentos se organizaram em torno disso. Chegou até a se desenvolver a ideia de uma economia compartilhada. Exatamente. Que era uma superação da economia propriamente de mercado, uma economia em rede, compartilhada. Perfeito. Foi uma utopia, durou pouco, mas que existiu. Pois é, e aí o que aconteceu? Nos últimos 10 anos, sobretudo nos últimos, entre 5 e 10 anos, essa utopia foi totalmente virada de cabeça para baixo. No lugar da economia compartilhada, nós temos o Uber e o Airbnb, que estão entre as maiores corporações globais. No lugar da comunicação aberta e livre entre as pessoas, nós temos a formação de bolhas de repetição que são uma ameaça à democracia. No lugar da livre iniciativa das pessoas e do florescimento de um empreendedorismo de qualidade que permitiria que o processo produtivo se distribuísse pelas bases da sociedade, juntando riqueza e prosperidade, o que nós temos é uma ameaça cada vez maior à livre empresa e à livre concorrência. Hoje, a esquerda é que tem que reivindicar o valor da livre empresa e da livre concorrência. Por quê? Porque a maior riqueza das sociedades contemporâneas, que são os dados que nós fornecemos para os gigantes digitais, estão concentrados numa escala que nunca na história anterior do capitalismo alguma coisa foi tão concentrada. O grau de concentração de poder, de riqueza, que hoje estão nas mãos do Facebook, da Amazon, do Google, do Netflix, enfim, desses gigantes digitais, da Apple, nunca a General Motors ou mesmo o setor financeiro nunca chegaram a ter um poder tão grande. E o que é interessante do ponto de vista econômico é que, aparentemente, a era digital deveria ter facilitado a entrada de pessoas independentes em novos negócios. Afinal, para fazer uma fábrica, você precisa tijolo, você precisa de máquina, você precisa de grandes investimentos. Para montar uma loja, de certa forma, também. Para fazer um aplicativo, você faz no seu quarto, você faz na garagem da sua casa. Então, em tese, todo mundo seria capaz de se tornar um empreendedor próspero montando um aplicativo. Só que isso é uma ficção. Por que é uma ficção? É uma ficção porque o componente mais importante daquilo que se faz em termos de empreendedorismo na era digital, que são os dados, estão altamente concentrados nas mãos de um punhado de gigantes digitais, e felizmente essa concentração hoje se tornou objeto de uma contestação social que está desembocando em medidas legislativas e em movimentos sociais altamente novos e promissores. Você acha que aquele episódio do Cambridge Analytica que representou uma intervenção muito eficiente na disputa política, tanto no Brexit, na saída da Inglaterra, do Reino Unido
da União Europeia quanto na própria eleição do Trump. Pelo menos são pontas do iceberg, que também operaram no Brasil, não sabemos exatamente como, quando, em quais campanhas. E iam operar de novo. Né? Você lembra que teve relações, claro. O candidato Dória, por exemplo, vinha contratando esse serviço, que eram perfis. O Trump tinha um economista amigo, que agora está em Nova York, mas era diretor do Google, estava me explicando que ele desenhava perfis a partir das redes sociais. Então, por exemplo, as pessoas, os veteranos do Vietnã, e aí ele fazia a mensagem direcionada àquele público só sobre aquilo que interessa àquela rede. As pessoas que eram contra o aborto, as redes de proteção, ele fazia uma mensagem direcionada. Então, era uma campanha muito bem dirigida, como é toda a publicidade da internet hoje, sabendo exatamente o tipo de expectativa, o tipo de demanda, o tipo de interesse, e um discurso bem calibrado, diferenciado, organizado, a partir de instituições como o Facebook, que controlavam essas informações e tinha o mapa da mina para orientar em duas decisões decisivas recentes, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia e a eleição do Trump. Você acha que essa discussão da regulação pode, de fato, amenizar, mitigar ou dificultar, ou quem sabe proibir, de fato, esse tipo de procedimento? Por quê? Eu acho porque o sujeito que é tido como o inventor do marketing tinha uma frase que era a seguinte: metade de tudo que eu gasto em publicidade é desperdício. O problema é que eu não sei que metade é essa. Agora já dá para saber. Por quê? Porque se criou com o processo de perfilhamento a chamada publicidade de precisão. O que isso significa? Significa que a cada momento que nós estamos com os nossos dispositivos digitais, inclusive quando nós apagamos e solicitamos não sermos rastreados e seguidos, nós estamos sendo rastreados e seguidos. Ou seja, criou-se um fenômeno em que a nuvem, os dispositivos digitais, o aumento da velocidade do processamento e a massa de dados que se concentra nas mãos dos que gerem esse ecossistema, isso permitiu um conhecimento massivo e individualizado que jamais existiu antes. Isso tem um lado que pode ser muito positivo. Para ciências sociais, por exemplo, é absolutamente revolucionário. Você que conhece tantos antropólogos, nós somos amigos de vários antropólogos, os antropólogos, você para seguir o que grupos humanos fazem no seu cotidiano, até recentemente, você só podia fazer isso acompanhando fisicamente essas pessoas e, portanto, como questionários, você vai lá, você vai nas comunidades, nas comunidades tradicionais e vive com as pessoas e faz uma etnografia, etc. Ou você pega dados do censo, 2000 é tanto, 2010 é tanto, e você faz uma série de deduções a respeito dos comportamentos. Agora, com os dispositivos digitais, nós temos condições, as ciências sociais têm condições de acompanhar o que estão fazendo as pessoas no momento mesmo em que elas estão agindo e com grandes massas humanas. As Nações Unidas têm um programa... Você cruza todas as comunicações que uma pessoa teve em todos os níveis. E isso massificado. Você quebra o sigilo, você sabe exatamente... Então, isso pode ser muito positivo. Você sabe, inclusive, aonde ela foi. Pelo celular, você sabe em tempo real todos os percursos que elas tiveram naquele dia, na semana, no mês, no ano. E eu vi um dispositivo fantástico, é o seguinte, que o celular, as pessoas, as empresas, elas podem gravar, mesmo estando... Você não está gravando nada. Seu celular está na mesa, nós estamos aqui conversando e a nossa conversa está sendo gravada. Então, o que é importante as pessoas... pode ser rapidamente processado pela inteligência artificial. Exatamente. E transformado em demanda, em produto, em comunicação, em propaganda, o que seja. Pode ser transformado em assistência. Por exemplo, as Nações Unidas têm um programa chamado Global Pulse, que é um programa
que usa essa massa de informações para atender a necessidades humanas, em situações de catástrofes, para antecipar epidemias. Isso pode ser muito útil. Ou seja, a nossa atitude com relação a essas transformações não pode ser uma atitude de rejeição, de dizer, não, estão invadindo minha vida, simplesmente eu não quero. Não pode ser essa atitude, mesmo porque não dá mais para colocar a pasta de dente de volta dentro do tubo. É ingênuo. É ingênuo, isso não existe. Então, o desafio que nós temos pela frente é como essa fantástica mudança tecnológica pode ser colocada a serviço da sociedade e não contra a sociedade, como, ao que tudo indica, em grande parte está sendo agora. A serviço da sociedade. Na medicina, por exemplo, os avanços representados pela inteligência artificial são fantásticos. Você fotografa a mão de uma pessoa e você pode detectar com o celular, e o Watson, a inteligência artificial, pode detectar se é mais provável que seja uma pinta que a pessoa tem na mão ou se um câncer de pele. Isso é um avanço extraordinário para a medicina. A medicina é uma coisa fantástica. Nós fizemos uma experiência quando estava no MCT, a CAPES, que é o portal de periódicos científicos. Né? Você tem todos os periódicos científicos em tempo real, online, para todas as universidades, pesquisadores, e para os médicos com CRM, ele pode acessar. Então ele está lá no interior do Acre, ele vai saber o último procedimento, o último fármaco na medicina baseada em evidência científica disponível para ele utilizar naquele tratamento. Só que agora, nós estamos dando salto, que você está falando, num outro patamar. Na realidade, o médico do futuro vai ser um Google. Você chega ali, você diz os sintomas que você tem, os exames, vai ser uma caixinha desse tamanho, a maioria dos exames você vai fazer, você não precisa ir num laboratório, você faz em casa com sangue, você põe a gotinha, aquilo ali vai... Isso é coisa de poucos anos, vai estar disponível. Eu conversei com o pessoal que estava trabalhando com isso, falou, é uma questão de muito pouco tempo, vai ter um laboratório portátil, e você tem ali na sua frente, o computador vai te dar a resposta qual é o diagnóstico e quais são os procedimentos mais modernos disponíveis. Uma massa de informação que nenhum médico jamais vai ter. Exatamente. Ele tem todos os periódicos, o robô, a inteligência artificial. Todos os prontuários que estão na internet, todos os exames que foram feitos. Agora, duas coisas são importantes nisso para nós brasileiros. A primeira é a seguinte: nós não estamos no jogo. Nós estamos fora do jogo. Se nós fôssemos um país de 15 milhões de habitantes, um país de 15 milhões de habitantes dificilmente vai ter a ambição de ser protagonista da fronteira da inovação tecnológica global. Bom, Israel é uma exceção, mas realmente uma exceção, é muito específico, não há nenhum outro país... Tem uma comunidade internacional muito forte, solidária, mas enfim, é uma exceção. Agora, para um país de 200 milhões de habitantes, que é um país que tem uma renda considerável... Entre as 10 maiores economias do mundo. Chega uma sexta, hoje estamos caindo, mas não, entre as 10 maiores. Não dá para a gente se conformar em nossa presença internacional ser soja, carne e minério de ferro. Quer dizer, a gente tem que ter presença na inteligência artificial. E nós não estamos nem um pouco preparados para isso, e agora com os cortes que estão acontecendo e estão sendo previstos em ciência e tecnologia, isso vai piorar. E é uma coisa muito importante. Ali onde a inteligência artificial avançou, ela avançou graças a uma coordenação e a um conjunto de investimentos feitos pelo Estado que mobilizaram o setor privado, mas a liderança era uma liderança estatal, inclusive nos Estados Unidos. A internet nasce nos Estados Unidos a partir da DARPA, que é uma agência ligada às Forças Armadas americanas, e os mais importantes projetos ligados à internet, por exemplo, um projeto fundamental. A inteligência artificial, ela tem uma característica que é a seguinte: ninguém entende como isso funciona. É um pouco assustador, mas é o seguinte: quando você fala em algoritmo, convencionalmente, você introduz
uma receita de cozinha é um algoritmo, ou seja, ela te diz, eu tenho que tais ingredientes, eu tenho que fazer tais procedimentos e o resultado é o prato. Então, eu conheço o processo que me leva dos ingredientes até o prato. O que acontece com a inteligência artificial? A inteligência artificial, como ela está baseada fundamentalmente não na genialidade dos algoritmos, mas ela está baseada na capacidade de observação que a potência computadorizada permite que exista, por exemplo, em línguas. Por que os tradutores do Google são cada vez melhores? Não é porque alguém conseguiu descobrir a lógica linguística de cada língua e traduzir isso em termos de um algoritmo. Não, é porque com a potência dos computadores, dos microprocessadores e a massa de informações, nós somos capazes as máquinas são capazes de absorver os processos de tradução que nós usamos em conferências, nos abstracts que nós fazemos, ou seja, os dados que nós fornecemos é que alimentam a inteligência artificial. Só que, além disso, as máquinas, como elas aprendem, da mesma forma que elas aprendem para fazer tradução, elas vão aprendendo para fazer tudo. E esse processo de aprendizado das máquinas, ninguém entende direito como é que ele funciona. E por enquanto depende da indução humana, da coordenação humana. Mas a máquina vai poder ser autônomo cada vez mais. Já existe um processo de aprendizado profundo de máquinas, em que as máquinas são capazes de aprender. Então a DARPA, que é esse departamento pertencente ao Estado, acaba de lançar recentemente um programa, que é um programa para que se pesquise como é que os algoritmos funcionam. Os algoritmos, quem está nos ouvindo vai dizer, como assim, como se compreenda como os algoritmos funcionam? Nós é que criamos os algoritmos? Pois é, nós criamos os algoritmos, mas as máquinas, dada a complexidade e a massa de dados, elas geram um processo de aprendizagem profunda, a tal da aprendizagem de máquinas, que resulta em produtos cuja compreensão, mas a compreensão do processo que levou a esses produtos está acima do que hoje a mente humana nós consegue chegar. Então, quem é que vai fazer um programa para entender como é que isso funciona? Não vai ser uma empresa privada, tem que ser um agente estatal. Então isso é muito importante, essa coordenação estatal em torno da inteligência artificial e, no fundo, do que é a fronteira tecnológica contemporânea isso é muito importante. Nos países democráticos, eu não falo da China, já vamos falar um pouco da China, onde o quadro é ao mesmo tempo fascinante e assustador. Nos países democráticos, em que a inteligência artificial está sendo desenvolvida, forma-se um movimento social em torno da ética dos dados. Por quê? Porque o componente fundamental... Apesar de ser um país democrático que tem movimento na ética dos dados, a eleição do Trump mostra que há limites para a democracia, não há dúvida, para como ela vai lidar com esse processo. Claro. Porque tanto o plebiscito no Reino Unido quanto a eleição do Trump, que são dois momentos que estão documentados, que esse processo foi tratado dessa forma, foi uma violação das regras da disputa democrática eleitoral. Quer dizer, mas justamente mesmo a partir onde disso... há valores de uma democracia liberal, separação de poderes, partidos e voto, eleição universal, mesmo aí, eu acho que os limites da democracia para lidar com esses processos estão cada vez mais estreitos. E aí o desafio é fantástico, porque justamente a democracia representativa está cada vez menos apta, mais fragilizada. E fragilizada a lidar com isso. O escândalo da Cambridge Analytica, que é exatamente é isso que você tinha falado. O outro exemplo é chegar num bairro com haitianos e divulgar mensagens para os prédios desses bairros com haitianos, criticando a intervenção do Clinton
a política do Clinton para o Haiti. Isso foi feito de maneira generalizada, é feito até hoje, mas justamente com o escândalo da Cambridge Analytica, gerou-se um movimento de proteção de dados pessoais muito importante. E qual é o significado disso? O significado disso é duplo. De um lado, isso é fascinante, nós temos a formação de uma nova geração de direitos humanos. O Facebook perdeu 160 bilhões num dia. Em um dia. Bom, por que uma nova geração de direitos humanos? Porque não se trata, quando se fala de proteção de dados pessoais, não se trata... A reação que as pessoas têm, diz, não, mas eu desligo meu celular, eu faço isso. É muito mais do que isso. São novos direitos coletivos que vão surgindo. Dá um exemplo, cartão de crédito. Ele não quer celular por causa disso. Então, aí usa o cartão de crédito. Todas as compras que ele fizer, que estabelece o perfil, como é que se relaciona com a saúde, com a educação, com a alimentação, tudo isso está mapeado e vai ser utilizado para uma comunicação, um marketing mercadológico, para tentar atingir o interesse dele. E não é um marketing difundido que vai na televisão, vai chegar com toda a precisão. Não sei se as pessoas já se deram conta, mas já se deram. Por exemplo, você compra uma passagem de avião, 5 minutos depois, nem 5 minutos, imediatamente começa a chegar a publicidade permanente para você. Você voou, catalogou. Porque o e-mail da gente é rastreado 24 horas por dia, tem um rastreamento de palavras. Então, de um lado você tem a formação de novos direitos humanos. A questão da privacidade, por exemplo, deixou de ser uma questão privada. A privacidade no direito americano era tratada como o direito de ser deixado em paz. Tem um texto célebre de juízes americanos de 1890 que definia, de certa forma, assim, a privacidade. Ninguém vai te incomodar, a tua vida privada é tua. Hoje, o direito à privacidade se tornou uma questão geopolítica global. Há legislações sendo aprovadas na Europa, a Califórnia aprovou uma legislação, a Índia está discutindo isso, o Brasil acabou de aprovar uma lei muito positiva. O governo brasileiro sancionou essa lei, vetando alguns artigos muito importantes, com risco de desfigurar a lei. Mas o importante é que nós temos, então, a formação de uma nova geração de direitos ligados à internet. O direito de não ser vigiado, o direito de não ser perfilhado. A ideia de dignidade humana é uma ideia muito forte hoje em dia na União Europeia e na legislação que foi aprovada na União Europeia. Por quê? Porque a inteligência artificial e esse processo de perfilhamento, ela corre fortemente o risco de ferir a dignidade humana. Você passa a ser um conjunto de características que são... E na vida pública, então, isso está mais do que demonstrado. Você lança um fake news na internet, difamando qualquer liderança e depois você não consegue correr atrás. E as pessoas não têm mecanismo de verificação. A ideia de ter algumas agências são muito mais lentas que a velocidade dos processos. Exatamente. E principalmente nas disputas, como nós vamos ter uma eleição presidencial, governadores, prefeitos, no final do processo, que era decisiva, já vinha acontecendo, todo tipo de difamação, de calúnia, de mentira, é jogada numa velocidade dos bits que ninguém consegue controlar. A agência pode até julgar depois da eleição e não vai ter eficácia. Então é um tema muito complexo e, ao mesmo tempo, não pode ser usado para censura. Porque as grandes corporações da mídia que estão perdendo o controle e o monopólio da pauta da discussão e das informações querem se apropriar dessas agências para elas dizerem o que é o que não pode ser notícia. E com isso, punir também os novos veículos de comunicação que serão prejudicados pelo repasse de recursos do Facebook, do Google, que está relacionado ao volume de audiência. Então, é muito complexo. Então, você vê essa nova quando geração... Quando você fala da legislação brasileira, quer dizer, eu acho que a lei foi mutilada. Eu acho que você concorda com isso mesmo, porque eu já vi você falando sobre isso. Porque quem é o agente público que vai administrar a defesa do sigilo e dos dados pessoais? Porque simplesmente você dizer que tem direito, sem dizer quem é que é o xerife, quem é que é o regulador,
dessa questão, você tem toda a razão. Você vai Claro. jogar isso para o quê? Para o procurador, para o juiz, que é completamente, nós estamos vendo, não há mínimo de matriz de coordenação e de bom senso nas decisões da justiça. Fica muito difícil isso se transformar numa política pública que realmente preserve a privacidade e os direitos humanos digitais. É fundamental a agência, e é fundamental que essa agência, ou seja, uma autoridade nacional de proteção dos dados, a função dessa autoridade nacional é criar uma espécie de sistema, de ecossistema, em que a proteção de dados seja difundida pela sociedade. Por exemplo, quando a legislação europeia entrou em vigor, no dia 28 de maio de 2018, essa autoridade na Europa divulgou cartilhas para as empresas, dizendo, olha, então o que a empresa precisa fazer para estar de acordo com a lei? Se não tiver uma autoridade, quem vai fazer isso? Entendeu? Vai ficar, cada um vai interpretar a lei do jeito que vai ser um caos jurídico, porque tem o Marco Civil da internet, tem o Código Civil, tem uma lei. Não, precisa ter uma autoridade que tenha técnicos, que implante, inclusive, regulação, que implante o que existe em meio ambiente, que são os relatórios de impacto. Uma empresa que vá coletar dados pessoais, ela precisa fazer um relatório a respeito dos impactos dessa coleta. Não dá para continuar do jeito que a gente está. Eu estive no comitê, na reunião do Comitê Gestor da Internet, e um pesquisador do Internet Lab fez agora uma experiência. Ele conversou com 2 farmácias, instalou uma câmera nessas farmácias, e, além das perguntas que as farmácias fazem, que já são absurdas, tipo, você quer um desconto? Qual é o seu CPF? Qual é a relação entre obter um desconto e ter um CPF? O CPF da pessoa é solicitado exatamente porque as farmácias estão usando esses dados de uma forma opaca, sem que as pessoas saibam para quê. E as pessoas aceitam esse uso. Então, essa câmera que estava nas farmácias, o farmacêutico perguntava, qual é o nome da sua esposa? Quantos filhos você tem? Qual é o nome do seu cachorro? Onde você mora? E todo mundo ia dando todos os dados. Porque eu preciso falar com o laboratório. Ele está entregando todos os dados de saúde para um laboratório privado de fármacos que vai utilizar aquilo para poder atingir um produto. Que é importante? O que é importante, e isso para a vida democrática contemporânea é essencial, o que é importante não é que os meus dados sejam absolutamente secretos, não. Há dados que são muito importantes. Tem dados que são muito importantes para a vida da sociedade. Mas os indivíduos precisam saber para que esses dados estão sendo coletados e como eles vão ser usados, e precisam concordar com isso. Quem está nos ouvindo vai dizer, mas isso é muito complicado. Você tem sistemas que descomplicam isso. A ideia de que nós vivemos numa sociedade em que a privacidade deixou de ser um valor, Mark Zuckerberg disse isso em 2010, quando começaram a surgir as primeiras denúncias sobre invasão da privacidade no Facebook, ele fazendo uma sociologia de botequim, disse assim, não, mas hoje em dia a privacidade não é mais um valor e todo mundo quer ter a sua vida online. Não pode ser assim, a privacidade tem que ser mais que nunca um valor. Então, tem esse lado de direitos humanos, de direitos individuais ligados a dados pessoais e à privacidade, mas tem um outro lado que é igualmente importante. Os países que estão se destacando em inteligência artificial, com exceção da China, todos estão discutindo via movimentos sociais ou via ação de Estado nacional ou de estados ou de órgãos estatais locais, todos estão discutindo a ligação entre dados, proteção de dados e inteligência artificial. A quantidade de relatórios, Aloysio, que tem saído sobre isso, aquele matemático francês que usa uma gravata engraçada, enfim, é um cara que está muito na imprensa, Cédric Villani, é uma gravata do século XVIII, chamada Lagardière, o tipo de gravata. Ele é prêmio Fields e ele se elegeu deputado
quando o Macron foi eleito presidente, ele entrou na coalizão, nunca tinha tido vida política antes, e ele fez um relatório, acabou de publicar um relatório, cujo título é Dar um Sentido à Inteligência Artificial. Esse título é muito interessante e muito adequado. Nós precisamos de inteligência artificial, mas nós precisamos saber qual o sentido, para que a inteligência artificial vai ser usada. E a resposta a isso está, em grande parte, na ética dos dados. A legislação, uma legislação forte de proteção de dados pessoais com uma agência vai dar uma segurança jurídica que permite a base para isso se desenvolver. Eu acho que dá para mitigar, mas eu tenho muitas dúvidas do tamanho do impacto desse processo. Eu li um texto muito interessante que ele diz o seguinte: na história das máquinas, o homem foi por tentativas e erros, e você vai corrigindo os erros que você vai tendo ao longo do processo. Então você lançou, por exemplo, o automóvel a combustão. Quando o automóvel pegou fogo, você criou um extintor de incêndio, que é uma medida... lançou os agrotóxicos. Quando começa a morrer gente, você tenta fiscalizar, mitigar, etc. Só que no caso da inteligência artificial, o impacto pode ser de tal ordem que o erro pode não ter conserto. É mais ou menos como o princípio da bomba atômica. Não dá para errar. Quer dizer, se você errou numa guerra nuclear, acabou a vida no planeta. Quer dizer, você está diante de um risco de grande magnitude, porque, na realidade, o poder que essa inteligência artificial vai ter sobre todos os aspectos mais importantes da vida e sobre as profissões, porque eu acho que vai atingir a área da saúde, médicos, os engenheiros, os advogados. Quer dizer, você tem hoje um processamento de como é que os juízes decidem, como é que aquele juiz decidiu, que você já sabe, quando o seu processo entrou, como é que vai concluir, qual é o resultado previsível. E você, com isso, os escritórios, as petições hoje, elas não faz mais sentido o sujeito pesquisar as leis, ele já sabe como é que aquela corte julga, como é que aquele juiz decide, como é que aquele ministro... E a petição já vai totalmente direcionada naquele tipo de informação. Então, o desemprego massivo, quer dizer, o trabalho manual que estava sendo obsoleto, estava sendo descartado, né? O operário, o proletariado que estava virando precariado. Agora está chegando no trabalho intelectual com uma velocidade espantosa e com o nível de poder e concentração que essas empresas globais terão, que é muito difícil imaginar que a gente consiga mitigar isso com os recursos que nós temos hoje. São muito poucos. De um lado, isso que você está dizendo corresponde ao temor de um dos mais importantes laboratórios de análise de riscos globais em Oxford, dirigido por um cara chamado Nick Bostrom, que publicou um livro fantástico, Superinteligência. Eu acho que ele não é traduzido em português, em 2011. E o Nick Bostrom diz o seguinte: nós temos 3 ameaças globais. A ameaça nuclear, as mudanças climáticas e agora a inteligência artificial. Tá certo? Agora, justamente por isso e pelo fato de que não tem como nós dizermos, não, porque não gostei, tá certo, esse processo vai continuar, justamente por isso que é fundamental você ter agências reguladoras que criam um ambiente institucional em que a sociedade vá se dando conta dos potenciais e dos riscos e a gente comece a se relacionar com isso. Não é possível... Eu concordo plenamente. Eu acho que o grande desafio, e nós estamos tentando isso aqui hoje, as pessoas conhecerem que a percepção sobre a complexidade e a profundidade e as implicações desse processo ainda é muito pequena. Tentar conscientizar e organizar os movimentos sociais, a entidade da sociedade civil, a inteligência acadêmica, para poder aprofundar essa discussão e tentar construir políticas de proteção. O que é interessante é que estão surgindo novos movimentos sociais em torno desses temas. O Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, tem uma campanha fortíssima, Seus Dados São Você. Aliás, a aprovação da legislação brasileira foi muito surpreendente, porque não se esperava. Qual era a situação? A situação é a seguinte: os bancos querem aprovar o tal do cadastro positivo. E um dos elementos centrais do cadastro positivo é exatamente o uso de informações
que não são dadas pelas pessoas de maneira consentida, porque a partir dessas informações eu posso deduzir se você é ou não um bom pagador e supostamente a partir dessa dedução o banco a fazer um rastreamento sobre todas as suas dívidas, operações de crédito, vida econômica, etc. E rapidamente o sistema tem. Se fosse o Banco só Central isso, tem todos os dados. se fosse só isso, tudo bem. Só que justamente o que os bancos queriam é que, além dos dados referentes a crédito, a gastos, etc., você pudesse usar metadados, ou seja, dados que não têm a ver com o objetivo da operação a qual você está vinculado. Como é que você paga as suas contas, quem são os seus amigos, o que você consome, que carro você tem, que modelo de celular você tem, etc. Para, a partir disso, deduzir se você potencialmente é um bom pagador ou não e, em função disso, estabelecer os juros que você vai ou não vai pagar. É um ranking. É um ranqueamento. É um rating pessoal, empresarial também. Que pode ser extremamente perigoso para a vida democrática, etc. O que aconteceu? Quando estourou, e o Congresso estava nessa. Quando estourou... Isso aí já tem um debate, tem uns 10 anos. Pois é. Há muita resistência, é um debate muito... Mas quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica, os congressistas ficaram com medo. O IDEC, isso, mas junto outra com coisa, o deputado Orlando Silva... Você tem 62 bilhões. Essa ideia. O IDEC e o papel do deputado Orlando Silva... aqui do PCdoB de São Paulo, foi muito importante, porque o Orlando Silva ele articulou as condições para aprovar a lei na Câmara e uma lei no Senado muito próxima à lei europeia, o que foi uma surpresa. E essa é uma lei que vai... nós temos que torcer para que ela não seja desfigurada como possivelmente sem ela agência ela está muito fragilizada, mas ela pode pegar ou não. Porque na discussão do cadastro positivo, você entende qual é a ideia, quer dizer, o spread aqui no Brasil é completamente abusivo, nós temos uma taxa básica de juros de 5%, o spread lá na ponta está 300%. Uma parte é carga tributária, uma parte é margem de lucro, uma parte importante, e uma parte é inadimplência, aumenta o custo. Então o mau pagador aumenta o custo do bom pagador, porque como o banco perdeu naquela operação, ele quer compensar na outra. Mas quando você começava a discutir o cadastro positivo, isso desde a época que eu era senador lá, eu saí do Senado em 2010, tinha uma coisa muito básica, o SPC já tem a lista, hoje nós estamos com 62 milhões de CPFs que estão inadimplentes. Claro. O que vocês querem com isso? Vocês não querem só saber quem está inadimplente, vocês querem muito mais do que isso. Eu tenho uma amiga também que estava fazendo um trabalho com uma grande empresa de consultoria, que era exatamente o mapeamento dentro da instituição financeira, o mapeamento de todas as compras de cartão de crédito para saber exatamente qual é a vocação de consumo. Então, por exemplo, uma pessoa que gasta muito com academia, anda de bicicleta, faz exercício, e tudo isso aparece no cartão, porque ele tem uma certa vocação para esse tipo. Viagens saudáveis, tal, etc. É um ótimo cliente para plano de saúde, porque não vai gastar nada. Sujeito que tem uma prevenção, porque o risco sempre existe, mas ele é um sujeito que é muito mais... Então, você já constrói, inclusive, o interesse estratégico da empresa em conquistar aquele cliente, porque é um cliente que vai trazer um custo mais baixo. Isso é uma coisa... E uma das consequências disso é que isso é uma ameaça fortíssima à nossa solidariedade como sociedade. Por exemplo, no campo do seguro. Qual é a ideia básica por trás do seguro? A ideia básica por trás do seguro é que você tem um conjunto de pessoas cujos riscos são medianamente conhecidos, mas como eu não sei quem tem maior risco e quem tem menor risco, eu mutualizo essas pessoas e crio um sistema de seguro que viabiliza. Por solidariedade na prática. O que os sistemas atuais de inteligência artificial propiciam criar? Você segmentar as pessoas em função do seu grau de risco, inclusive em função do seu grau de risco geneticamente determinado.
Que é o próximo passo. Que é o próximo passo. E isso nós, como sociedade, não podemos deixar. Ou seja, a criança nasceu, você já sabe quais são as doenças que ela vai ter. E se ela é um péssimo paciente ou exatamente, não. Exatamente. Aí você nunca vai fazer seguro para essa pessoa, ou vai ser um seguro com um preço inadmissível. Isso é a ruptura da nossa solidariedade social. Que é essa ideia da individualização do consumo, né, da mercantilização dos serviços públicos, que está na essência dessa onda neoliberal, que está agravando essa crise. Né? Claro. A globalização e o neoliberalismo estão agravando, porque o Estado... Por que hoje você discute o perfil do administrador público ser um gestor, e não um homem público com valores, com princípios e com atitudes? Porque a ideia do Estado mínimo é a ideia do Estado empresa. Você vai abrindo espaço para o mercado, para todas as políticas públicas, vai mercantilizando, e com essas novas ferramentas você, inclusive, estabelece os limites e potencial de cada indivíduo na relação com as empresas e com a economia de mercado. Então, estamos vivendo uma mudança de paradigma que é muito decisiva. E nesse relatório que eu estava citando, desse matemático francês que virou deputado, é super interessante porque a cada capítulo do relatório ele pediu para um romancista fazer uma ficção em torno do tema. Então, a ficção do primeiro capítulo é: o sujeito liga para uma pizzaria, eu quero uma pizza tal, tal. E claro que ele está falando com um robô e não com uma pessoa. Como, aliás, já está acontecendo nos nossos call centers que despediram não sei quantas pessoas em benefício de robôs. Aí o robô diz para ele assim: essa pizza você não pode. Como eu não posso? Essa pizza que eu quero. Não, porque o seu colesterol está muito alto. E se você pedir essa pizza, isso vai ter incidência no seu seguro. E o seu seguro vai aumentar. E aí começa um diálogo que é uma coisa surrealista, mas não é surrealista. Isso está na iminência de acontecer. Então, nosso grande desafio... As empresas seguram na porta do fast food falando: você não pode entrar, nem você é meu cliente. É o robô da... Exatamente. Você é meu cliente. Então, que ele passou no celular, já dá o alerta e já recebe a mensagem. Não coma esse cheeseburger, vai fazer mal para o teu cliente. Duas coisas que são, duas tensões que são muito interessantes, que são novas, que eu acho que são temas inéditos. Primeiro, é o seguinte: o Brasil precisa entrar como protagonista nesse processo e não só como consumidor. Só que esse processo é um processo, como nós estamos vendo, altamente perigoso. Então nós temos que entrar, mas nós temos que entrar com preocupações éticas que são semelhantes às preocupações éticas que estão norteando as políticas da União Europeia, que, como nós está fora do jogo, e de certa forma numa escala menor, o grave de quem está fora do jogo é que nós somos fora do jogo, mas nós estamos alimentando o jogo. Nós estamos alimentando o jogo porque nós somos um grande mercado consumidor, porque nós somos grandes produtores de dados. É o jogo entre predadores e presa, nós estamos como presa. E porque nós formamos inteligências que vão trabalhar onde? No Google, no Facebook. Nada contra quem vai trabalhar individualmente, quem vai trabalhar no Google, no Facebook. Nós estamos exportando o cérebro. Mas nós estamos exportando o cérebro. E destruindo espaço para o trabalho intelectual. Porque se você não produz valor agregado, se você não tem valor adicionado, se você não tem inteligência, ciência, tecnologia e inovação, você vai ter um mercado de trabalho muito rebaixado, de trabalho precário, então, baixo salário. Esse é um desafio. Isso não dá para a gente dizer que é um desafio novo. O que é um desafio novo é que dados pessoais passaram a ser um bem coletivo. Isso é um dos paradoxos mais interessantes que nós temos nos... Bens coletivos mercantilizados. Então, bem coletivo mercantilizado. Quer dizer, os dados são pessoais, ao mesmo tempo são um bem público. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos recuperar. O que nós precisamos não é dizer: não dá, inteligência artificial, sai para lá, não queremos isso. Não é isso. O que nós precisamos é recuperar os dados pessoais como bens coletivos, como bens públicos, porque além da privacidade individual, tem um fenômeno novo, que também faz parte dessa nova geração de direitos humanos, que alguns pesquisadores chamam de privacidade de grupo. O que é privacidade de grupo? Privacidade de grupo é quando você usa esses mecanismos de rastreamento de dados, por exemplo, para detectar movimentos populacionais e antecipar movimentos migratórios.
Entende? Porque você acompanha o que as pessoas estão falando no celular e aí você pode antecipar. Você pode antecipar esses movimentos migratórios de maneira construtiva, diante de uma crise internacional, para receber as pessoas de uma maneira humana, construtiva, ou você pode antecipar esses movimentos migratórios para repressão, tá certo? Então, a privacidade de grupo também se tornou um componente importante nesse processo em termos de direitos humanos. Isso é uma coisa muito nova. Eu acho que é um tema muito complexo, muito importante e muito difícil. Porque, né, nós estamos com desafios, no fundo, desafios da democracia. Né? A democracia liberal, aqueles 3 princípios, separação de poderes, partidos e eleição, e soberania e o voto universal. A democracia é mais do que isso. Ela é uma engenharia social muito mais complexa, que convive com o conflito e legitima o conflito. Ela exige o conflito. A democracia, o conflito é parte da sociedade. Ela cria e preserva direitos e ela tem a soberania popular como uma dimensão fundamental. Eu acho que o impacto dessas novas tecnologias sobre a forma da organização democrática, junto com a globalização e essa onda neoliberal, a democracia está em xeque. Ela está muito vulnerável, ela está muito fragilizada diante do processo histórico. E as instâncias de representação política mais ainda vulneráveis. Né? Até onde o parlamento consegue dar conta da velocidade de demandas de temas que estão em processo. Então, nós precisamos pensar também formas coletivas, os plebiscitos, consultas, eles precisam ter muito mais presença na sociedade, e com a digitalização das relações, você consegue fazer isso. Você precisa fazer consultas públicas mais organizadas, mais permanentes sobre temas substanciais, para que o cidadão possa participar, porque ele está participando na rede social, ele está formando opinião, ele está participando de decisões, de julgamentos, etc., mas sem nenhuma conexão sobre as instâncias formais de representação, que é um espelho partido, ninguém consegue ver a sua imagem. E uma coisa interessante que essas novas legislações estão tentando enfrentar é esse processo de segmentação, de perfilhamento. Ou seja, como eu sei que você é um cara que tem tal propensão política, que consome tal tipo de coisa, etc., eu faço, o algoritmo faz um conjunto de deduções a seu respeito para te enviar, de um lado, produtos que ele julga que você deseja. Isso é nítido para quem já abriu alguma coisa de livro da Amazon, etc. Mas, em segundo lugar, e isso aqui foi determinante no Brexit e na eleição do Trump, para te dirigir mensagens específicas segmentadas. Isso é uma violação do espaço público. A internet, que deveria ser um instrumento para ampliar o espaço público, para ampliar o diálogo, para ampliar a nossa diversidade, ao contrário, ela se tornou um lugar em que nós nos enclausuramos entre pessoas muito parecidas. As bolhas, né? O WhatsApp, a força do WhatsApp é isso. Então nós precisamos em geral, as pessoas conversam com quem já conhece, se sente mais seguras. Exatamente. E isso vai apartando, vai segmentando e vai afastando as relações sociais. Em vez de ter mais interação, mais tolerância, mais convivência, mais diversidade, você vai ter mais radicalidade, mais polarização. O que é interessante é que essa exigência daquilo que a gente poderia chamar uma arquitetura da diversidade e não uma arquitetura das bolhas, essa arquitetura da diversidade, ela se transformou numa aspiração muito importante das sociedades democráticas contemporâneas. Ninguém está contente com esse negócio, claro, mas nem os próprios proprietários das redes sociais, porque agora tudo isso está muito abalado. A China nos dá um exemplo do ponto a que tudo isso pode chegar, que é assustador. A China depositou, em 2017, 5 vezes mais patentes de reconhecimento facial do que os Estados Unidos. Ou seja, eles estão avançando nessas tecnologias de reconhecimento facial e de reconhecimento pessoal. Por exemplo, reconhecer pessoas pelo andar. Não só pela fisionomia, mas pelo andar. Isso é extremamente grave,
o governo paulista atual fez algo que eu não consigo, enfim, é difícil adjetivar. Na linha 4 do metrô, as pessoas estavam sendo fotografadas para que a expressão das pessoas fosse um elemento para nortear o processo de publicidade. Só que as pessoas não sabiam que estavam sendo fotografadas. E é um negócio completamente absurdo, e aí eles pararam, ao que tudo indica, eles pararam de fazer isso porque é ilegal, mas e era uma tecnologia chinesa. Hoje a China, para voltar para a China, hoje a China já tem um processo de classificação numérica dos cidadãos, como naquela série de televisão Black Mirror. Aquilo que acontece no Black Mirror já tem na China e é um objetivo do governo chinês. Agora, eu só acho que durante a época do Mao Tse-tung, talvez na China seja mais explícito. Mas os Estados Unidos, o Trump, por exemplo, você entrar nos Estados Unidos, eles violam todos os seus e-mails, todas as suas redes sociais e mapeiam que tipo, a pretexto da segurança nacional, de terrorismo, é uma invasão de um nível de controle. E nós vimos, por exemplo, a NSA e as denúncias que foram feitas no nível de controle de informações, quer dizer, o Snowden, com 4 meses de trabalho, tinha uma massa de informação sobre a espionagem de grandes interesses americanos, inclusive Petrobras, Dilma, tal, na época que ele denunciou, que é uma coisa assustadora. Você a diferença é que... Eu tive uma conversa com o Bill Clinton, com a presidenta Dilma, que ele disse isso. Ele falou, olha, você imagina um jovem desse, que é um contratado temporário, numa função subalterna, tem essa massa de informações, imagina a empresa o que tem. Porque eles privatizaram o Estado americano. A diferença do Estado americano é que são as empresas privadas que controlam essas informações. Na China também. Só que na China são empresas, mas são empresas ligadas ao Estado. Empresas públicas. São empresas privadas, então é a Tencent, a Alibaba, etc., que estão fazendo isso. Estão fazendo isso sob orientação do Partido Comunista. E a vantagem da China também é a população. Porque a base para fazer reconhecimento facial nos Estados Unidos é uma base de 300 milhões de pessoas, que é a população americana, fotografada, quando viaja, etc, etc. Na China é 1,3 bilhão. Então aí eles já têm uma vantagem impressionante. E aí a coisa vai avançando... Você tem um parênteses aqui. Você vai na Cidade Proibida, lá onde fica o Palácio do Presidente, nós fomos visitar lá todas as cerimônias, Xi Jinping, Hu Jintao, antes e tal, e eles têm uma tropa de elite que dentro da Cidade Proibida, no Palácio, faz uma apresentação que é uma coisa espetacular. Em termos de ordem unida, assim, militar, é uma coisa... Mas você olha, é uma homogeneidade, tamanho, perfil, etc., que você não consegue... Você passa a régua em cima... Acho que a balança é a mesma, entendeu? É um padrão absoluto. Aquela coisa bem militar, é um negócio que impacta muito. Imagina agora com esse nível de controle. E eu vi um pesquisador me falando, a Rússia desenvolveu um sistema de controle facial muito importante de segurança pública em grandes cidades, que eles usaram agora para os grandes eventos. O sujeito desceu no aeroporto, já sabe quem é, está na lista. Depois, nas praças, nos eventos, você está mapeando o tempo inteiro quem é que está, e isso daí, e com essas câmeras de vigilância, com reconhecimento facial, o nível de controle social que você vai ter é uma coisa que não tem limite mais. Tem uma cidade numa região chinesa que já está aplicando a seguinte tecnologia. Se você atravessa a rua como pedestre com o sinal vermelho, o sistema fotografa você, ao fotografar te identifica, a tua fotografia, o teu nome e a multa que você vai pagar vai para um painel público, gigante, exposto, e até você pagar a multa, teu nome fica lá. E a China já tem um sistema de classificação, você já tem milhões de pessoas que não conseguem comprar uma passagem aérea, que têm dificuldade de inscrever os filhos em certas escolas. Por quê? Pela observação que se faz dos microdados usados por essas pessoas, se o cara fica tempo demais
fazendo jogo eletrônico, como é que estão as contas dele, etc. Então, já tem autores que caracterizam o sistema no qual a gente vive como capitalismo de vigilância. Nos Estados Unidos, de certa forma é ainda pior, porque nos Estados Unidos esse sistema automatizado, quando se trata da aplicação de direitos sociais, food stamp, transferência de renda sob as mais variadas formas, é impressionante como os algoritmos são discriminatórios. Tem um problema muito sério também nos algoritmos, porque os algoritmos eles são treinados a partir dos dados. Então, se você digitar no Google bebê, neném, né, bebê, você só vai ter neném branco. Só se você puser bebê negro que vai sair bebê negro. Exatamente. Certo? Enfim. Então, o viés desses algoritmos também é algo que produz distorções e que induz a práticas de aprofundamento das desigualdades, que é uma coisa que preocupa muito os movimentos sociais que estão lidando com isso. Eu acho, cara, que você trouxe Ricardo, você trouxe aqui para nós, é Caco porque o apelido dele sempre foi Caco, a vida inteira, 40 anos, 45 anos, 70 e poucos, e sempre foi Caco, Ricardo Abramovay. Eu acho que é um tema fascinante. Acho que a gente hoje está refletindo sobre uma questão que veio para ficar. Essa discussão vai ter que ser muito aprofundada. Eu acho que os partidos e as entidades da sociedade civil ainda estão engatinhando em relação a essa questão. Nós já tivemos aqui o nosso tempo do programa, já estão ali me advertindo, já concluímos aí o que estava previsto. Mas eu queria te convidar para voltar. Eu achava que a gente podia talvez hoje ter tratado, mas é um outro tema que você sempre dedicou ao longo do seu trabalho intelectual. Tem livros publicados, né, muito além da economia verde, quer dizer, essa transição para a economia verde, a agenda da sustentabilidade, quer dizer, é um outro tema que também está ligado a isso, porque os algoritmos e a inteligência artificial podem impulsionar essa máquina de produção para produzir cada vez mais, acumular cada vez mais, os recursos naturais se exaurir mais rapidamente ainda. Então nós temos um imenso desafio para pensar com profundidade. Mas acho que foi muito importante, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou hoje vai refletir sobre isso. Temos uma pauta da sociedade civil nova, os direitos pessoais, direitos humanos digitais, essa questão da própria democracia diante dessa capacidade dos computadores de processarem, digerirem e direcionarem informações. Então, acho que foi uma bela reflexão. Parabéns aí por você estar navegando nessa dimensão tão importante. Aí, para você concluir a nossa participação. Como nós estamos em período eleitoral, eu acho que é muito importante, sobretudo o pessoal mais jovem, mais ligado ao ativismo, que procure se informar a respeito dos movimentos sociais de direitos na rede. Por exemplo, #NãoValeTudo. É um movimento que começou para dizer, olha, não dá para a gente aceitar que, como tem corrida eleitoral, então pode fazer qualquer coisa. Então, tentando estabelecer normas. Regras. Direitos na rede. Você digita esses termos na internet, você vai encontrar uma série de movimentos de jovens que estão se mobilizando, não para ganhar as eleições, mas para que a gente consiga interromper esse processo tão doloroso em que as eleições acabam sendo um momento trágico. Então, vamos da trazer vida aqui, vamos democrática. convidar uma dessas lideranças desses novos movimentos, você junto, e vamos fazer um debate aqui sobre essa questão que é muito importante. Vocês viram, por exemplo, o próprio Facebook, depois dessa crise, que perderam muito dinheiro e há um questionamento global sobre o que é que estava acontecendo, desativou, por exemplo, plataformas daquele MBL, que eram plataformas, perfis falsos, para propagar ideias e atacar adversários sem qualquer tipo de direito de defesa, sem qualquer restrição. A mesma coisa em relação à candidatura do Bolsonaro, quer dizer, mostrar como é que isso estava imbricado em forças de direita no país, de extrema-direita, utilizando esses mecanismos. Hoje mesmo teve algumas medidas importantes também, desativando alguns youtubers que utilizavam os perfis
para fins comerciais, maquiando o que eram relações sociais, de compartilhamento de relacionamento, enfim. Então, acho que nós vamos ter que ficar muito atento a isso e vamos convidar esse pessoal Direitos na Rede e vamos fazer um próximo debate sobre isso. Então, você já tem mais dois, um sobre sustentabilidade e meio ambiente e o outro tratando dessa pauta que vamos aprofundar aqui no calor dessa campanha, que eu acho que isso vai crescer muito, eu concordo totalmente, porque a internet é a praça pública, só que os ataques são anônimos. Né? Na praça você tem um indivíduo com quem se debateu, discutiu, ali não. Isso é uma coisa que a gente não falou e que é fundamental. Essa anonimização das mensagens em praça pública é o efeito político mais deletério do que nós estamos vivendo. Ou seja, quando eu falo alguma coisa em praça pública, alguém pode vir rebater, mas quando eu falo alguma coisa de maneira individualizada com base no perfilhamento, ninguém nem fica sabendo o que eu falei, não tem como debater. Com perfis falsos, jogando uma massa de informações e que você às vezes demora um mês para descobrir que aquilo estava sendo então, se cria o que uma pesquisadora norte-americana, Zeynep Tufekci, chama de esfera pública fantasma. Nós temos que nos insurgir contra essa esfera pública fantasma. A esfera pública tem que ser pública, para a gente expor, debater, se expor ao contraditório. A esfera pública fantasma é o contrário disso. É a fake democracia. Bom, e a democracia é um sistema tão rico, tão importante, que até isso ela consegue conviver, mas não pode aceitar e tem que reagir. Então, muito obrigado a vocês todos, tenho certeza que gostaram muito, e nós voltaremos com o professor Ricardo Abramovay para aprofundar esse tema, trazendo aqui a juventude, esses novos movimentos Direitos na Rede, e para refletir sobre uma outra agenda estratégica que é a sustentabilidade, a economia verde e a questão do aquecimento global e seus riscos. Muito obrigado a vocês todos. Eu sou Manuela Dávila, deputada estadual do PCdoB no Rio Grande do Sul e pré-candidata à presidência da República. E apoio o 247 porque compreendo o papel do blog como ferramenta de democratização do acesso às opiniões e ao conteúdo na mídia brasileira. Nós precisamos ter um espaço de denúncias a ameaças democráticas, de denúncia ao machismo, ao racismo, à homofobia, à ausência de projeto de desenvolvimento para o nosso país. O 247 é um espaço de resistência e de luta. Valeu!